Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, programa que você conhece um pouco mais a respeito do trabalho do vereador de Jacareí. No programa de hoje, vamos receber o vereador Arildo Batista e quem me acompanha nessa entrevista é o jornalista Rodrigo Vieira. Já passando a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, vamos falar a respeito, primeiramente, dos projetos do vereador, é isso? Isso, exatamente. Bem-vindo, vereador, a esse Espaço Parlamentar. Arildo Batista, que é um dos vereadores aqui mais antigos, assim, em termos parlamentar, né, de atuação parlamentar aqui na Câmara, né, vereador? Está aqui desde 2010 como suplente, já foi presidente da Câmara aí do biênio 2015-2016. Foi do Executivo, inclusive? Sim. Trabalhou na gestão do ex-prefeito Marco Aurélio, né, foi secretário de Esportes, sim. Trabalhou na Secretaria de Governo também do ex-prefeito. Arildo, falando dessa trajetória e sua política especial aqui na Câmara como vereador, vamos falar um pouco do seu trabalho parlamentar, dos seus projetos. Eu me lembro de a gente vai tratar, vamos começar essa conversa, eu lembro de de 2014, que falava da questão dos animais de grande porte, um projeto que estava relacionado com a questão das zoonoses do município. Você tinha uma preocupação, esse projeto tratava com a questão de saúde também, porque falava da zoonose. Queria que a gente entrasse em mais detalhes, porque é um projeto que tem relação com outros projetos que estão acontecendo esse ano, já relacionados com a causa animal. Mas esse projeto seu específico que eu estou querendo dizer, que é o projeto de lei, que é a lei número 5.866, ela trata mais especificamente também, inclusive, da saúde pública. Eu queria que você falasse um pouco disso. Pois é, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Os projetos dos vereadores, de forma geral, eles tendem a buscar, uma estruturação para que o Poder Executivo possa melhorar as condições da sociedade. O vereador ele tem, talvez, uma leitura mais prática por conta dele estar mais junto à sociedade, por andar mais, estar mais perto das comunidades, principalmente aquelas comunidades mais afastadas. De forma geral, ouve mais os clamores da sociedade. Essa questão ela é muito latente, porque a questão de animais de grande porte, nas áreas, vamos dizer, movimentadas, urbanizadas da cidade, elas não têm só o problema do animal em si, porque se você vai para a roça, por exemplo, é natural você ver isso. Mas hoje já não existe essa roça dita, Ou você vai nas áreas rurais, normalmente urbanizadas, existem muitos moradores, às vezes as vias são até pavimentadas. Os animais soltos, eles trazem vários problemas. Primeiro, para aquela pessoa que, vamos dizer, se locomove. Pode ser por uma bicicleta, uma motocicleta, um carro. Um animal solto, vamos dizer, ali meio perdido na via, ele pode causar o quê? Ele pode causar um acidente. E esse acidente pode trazer, um vitimismo, que é a pessoa que pode se acidentar, pode vir a óbito ou coisa assim. Traz o problema também da questão da saúde, e aí entra a questão específica da zoonose. Os animais, eles acabam defecando, acabam deixando sujo, e isso pode trazer algum tipo de problema também de doença que é transmitido para as pessoas. Tem a questão, por exemplo, do carrapato, Todo mundo sabe que o cocô do cavalo, ele acaba propiciando ali a criação do carrapato. Eu moro lá em São Silvestre, é muito comum isso a gente observar. E tem a questão também da integridade do animal, A gente está olhando olhando primeiro o homem, mas olhando também a questão do animal. A gente sabe que um animal que é atropelado e muitas vezes ele quebra uma pata, ele tem que ser sacrificado. E ele fica agonizando. Então é ruim para tudo. Como que a gente tentou minimizar esse problema? Primeiro, exigindo que a prefeitura tivesse um trabalho ostensivo, criasse uma condição, uma estrutura, que deveria estar linkada aí talvez à Secretaria de Saúde e também à Mobilidade, de ter um carro, um caminhão que pudesse fazer o recolhimento desses animais que ficassem soltos. E também a questão de poder implicar, na multa um valor um pouco mais salgado, porque quando eu observei a lei que vigorava na época, o valor era tão irrisório que o custo para a prefeitura era infinitamente mais alto do que o que se cobrava do infrator. Então, olha que curioso. Às vezes era interessante o cavalo ou o boi ser recolhido, porque quando ele vai para a zoonose, vai para o curral, vamos dizer assim, ele é obrigado a ser cuidado, vacinado e alimentado. E o camarada vai lá e depois pagava R$30 e levava o animal, vamos dizer,
esse aqui já está bem cuidado. Parece engraçado, mas era assim. Então o que a gente tentou fazer as alterações foi imputar um valor maior, uma multa mais salgada para essa pessoa e inclusive encurtando o prazo para que a pessoa pudesse ir lá buscar o seu animal. Passando desse prazo, você obviamente perde o animal. E uma terceira coisa que a gente implantou também foi fazer parceria com algumas entidades, como por exemplo a Escola Agrícola, que tem espaço adequado para você deixar os animais. Numa situação, inclusive, da pessoa não ir buscar o animal, esse animal poderia até servir para estudos e para uso, né, no trabalho lá dos alunos que fazem os cursos nessa área de agronomia. Por fim, a ideia ela foi muito bem recebida à época, mas infelizmente, ela, em tese, na prática, ela nunca vigorou. Hoje nós temos muitas reclamações. Depois disso, chegamos até a ter um óbito ali na Avenida Getúlio Vargas, que um trabalhador da JTU, ele acabou, né, atropelando um animal, um cavalo, e acabou vindo a óbito. E até hoje eu não vi nenhuma transformação. Tanto o governo, na época, não fez muita coisa, era o último ano, mas esse governo também, durante 3 anos, chegou até a fazer aí um decreto, meio que promulgar a lei com um pouco mais de visibilidade, mas na prática você não tem hoje mecanismo. Se você estiver no lugar e ver lá 2, 3 bois, se você acionar qualquer setor da prefeitura, nada acontece. Em tese, nós fizemos a nossa parte, mas o executivo não atuou. Já que você citou a questão do executivo, já emplacando também um outro tema, eu gostaria que você falasse a respeito da última situação que nós tivemos há alguns meses, final de 2019, em relação àquele processo contra o prefeito que diz respeito àquele bairro Pedra-Mar, aquela região, em relação ao despejo do esgoto. Gostaria de uma visão sua sobre isso. Existe a versão de que a Justiça de fato deu autorização para aquilo, existe a versão que não. Como vereador dito da oposição, como você enxerga essa situação? Olha, a gente que já viveu, passei 12 anos trabalhando na prefeitura, no executivo, a gente viu a evolução que nós tivemos na questão do tratamento de esgoto nessa cidade. Quando o Marco Aurélio entrou em 2001, nós tratávamos 2%, 3% do esgoto, e quando o Hamilton entregou, nós estamos na casa de 70%. Então foi um avanço muito grande. As pessoas podem não entender como isso acontece. É caro, É caro você fazer obra de infraestrutura. São obras que pouco aparecem para a população e dão pouco retorno político. Então muitos dos governantes, eles se afastam dessa proposta, tendo em vista que isso parece que não dá muito retorno político, mas não pode ser o compromisso de um gestor. O saneamento básico está diretamente relacionado com a saúde. Quando você investe em saneamento básico, você diminui o gasto na saúde. Diminui em que sentido? As pessoas procuram menos os hospitais, procuram menos as unidades básicas de saúde, porque uma coisa está diretamente relacionada com ela. A Organização Mundial da Saúde diz que para cada $1 investido em saneamento básico, você economiza 4 em saúde. Então, essa visão que o gestor tem que ter. Esse governo avançou pouco. Mesmo assim, nesse caso específico, Márcio, eu tive uma postura muito voltada à realidade nossa que nós vivemos hoje. O problema lá na região do Pedra-Mar e do Imperial é uma situação que ela vai ser resolvida, a médio e longo prazo, assim que todo aquele esgoto for coletado e enviado para a estação central, que hoje parte dela já está construída, já trata todo o esgoto, praticamente todo o esgoto que vem da bacia do Turi, do córrego do Turi. Lá é a bacia do Tanquinho. Qual é o nosso sentimento? É que não se avançou praticamente nada na construção da estação central. E aí não adianta você coletar o esgoto e não ter onde tratá-lo. Então acho que nisso o governo perdeu um pouco o timing. E aí a justiça, obviamente, não se contentou com as justificativas do governo. E naquele momento, eu confesso para você que eu dei até razão para o prefeito, porque não era uma questão só da contaminação do córrego, porque, na verdade, já se jogava quase que 70% do esgoto daquela região no córrego do Tanquinho, na bacia do Tanquinho. E, por conta disso, havia uma proibição para que se ligasse água na casa das pessoas ali do Imperial, por conta de você não ter o esgoto tratado. Era uma incoerência, porque você tinha praticamente 70% daquela região jogando o esgoto ali, e você estava proibindo um grupo de mais de 200 famílias de terem acesso à água, que é um bem universal, que ninguém vive sem ele, por conta de você não ter a estação de tratamento de esgoto.
E o prefeito, obviamente, vencido por duas causas, parece que eram 2 moradores que conseguiram ganhar na justiça o direito de ligar, ele falou, mas não tem lógica, né? Tem mais de 200, eu vou ligar de 2 e vou deixar o resto sem. Então ele acabou fazendo isso dentro de um acordo, né, que era de construir uma estação específica para aqueles 2 bairros, que aí, depois eu vou entrar nesse detalhe, né, acabou não contentando a justiça. E aí a justiça abriu, obviamente, um inquérito contra o prefeito, isso virou uma espécie de não uma condenação, mas um ato de improbidade do prefeito por ter desobedecido à justiça. E quando esse processo veio para cá, a gente falou, poxa vida, nós precisamos fazer uma boa política. Nesse caso, não é porque eu sou oposição que eu vou querer aqui, né, tripudiar sobre o prefeito, porque ele está sendo julgado pela justiça. Nem sempre a justiça está certa. E nesse caso, conhecendo a situação daquela população, nós não poderíamos ficar contra a população. No caso, não seria nem a justiça, seria a promotoria, né? Exato, a promotoria, exatamente. É porque esse processo ainda está na justiça. A gente não sabe o resultado desse processo. Mas naquele caso, nós ficamos do lado de quem? Nós ficamos do lado da população. Porque atacar o prefeito seria atacar a população. Então eu tive consciência, assim como o Luiz Flávio, que é meu parceiro de bancada, nós tomamos essa decisão. Por fim, a questão de você construir estações de tratamento isoladas, elas são muito penosas, onerosas para o município. O custo para você operar uma estação dessa é muito grande. Por isso que aqui optou-se por fazer uma estação central. Então aquilo, na verdade, vai atender à vontade da promotoria e da justiça, mas não resolve o problema da cidade. E aquilo vai se transformar depois num custo que espero que no futuro acabe, né, sumindo, porque você tem vários bairros que já tem esse tratamento. O custo para você operar individualmente essas estações é muito caro. Somente onde você não tem condição de canalizar isso e jogar para uma estação central. Mas nesse caso aí a gente tem que dar a mão palmatória que o prefeito ele agiu com coerência, né, mesmo desobedecendo à justiça, mas faço a crítica, avançou-se muito pouco naquilo que se diz por tratamento de esgoto na cidade nesses 3 anos e 2 meses aí. Voltando à questão dos seus projetos, também teve um projeto seu de lei complementar que alterou o Código de Normas, um projeto de 2014, uma lei de 2014, que foi a lei de pichação. Eu lembro que nesse ano a lei teve bastante resultado, teve uma autoação da fiscalização bastante efetiva, né? Eu lembro que teve bastante destaque quando naquele momento ela aconteceu, deu resultado, inclusive. Né? E como é que está essa história hoje? De novo, que eu disse, as leis, elas muitas vezes não vigoram, e se não vigoram, não dá resultado. Eu me lembro que era uma demanda da sociedade juntamente com o comércio se queixava muito, porque se tornava, através das pichações, uma cidade muito feia, né? O camarada ia lá, pintava a sua fachada, caprichava, e aí no outro dia estava tudo pichado. Obviamente que quando nós fizemos a lei, houve um estruturamento, principalmente da Guarda Municipal, que tinha uma ronda específica que fazia esse trabalho, e foram autuados pelo menos alguns casos aí, estava dando resultado. Depois, praticamente também foi tirado de operação, ou seja, não adianta a lei é um papel, por si só ela não funciona. Espero que agora, com a instalação do COI, espero que ainda saia esse ano, né, porque vai acabar o mandato aí do atual prefeito, parece que o negócio está meio patinando. Com as câmeras, eu acredito que isso também vai ajudar, né, a colocar essa lei mais em prática. Então, vamos ver se uma coisa aí ajuda a gente retornar com essa proposta, porque eu acho muito importante. Arildo, outro projeto mais recente, talvez até um pouco mais polêmico, diz respeito à questão dos assentos. Todos os assentos de ônibus seriam preferenciais, idosos, gestantes, aquela que a lei federal já permite. Da onde que veio essa ideia e você acha que já está fazendo algum tipo de efeito, Arildo? Acho que você usou, as pessoas precisam entender a diferença entre preferencial e exclusivo, né? O que é exclusivo? Exclusivo é que só aquela pessoa pode utilizar. Preferencial é como você entrar numa via rápida, você vem de uma via secundária e tem uma placa dizendo o seguinte, dê a preferência. Você até pode não dar, você pode até entrar na pista. No caso aí você você corre o risco de ser abalroado por algum caminhão, algum carro que vem ali. No caso dos assentos, a gente disse que ele era um projeto educativo, era um projeto para chamar a atenção das pessoas de que muitas vezes, né, a sociedade ela não enxerga naquela pessoa que tem, por exemplo, uma dificuldade na mobilidade
um idoso que às vezes não consegue ficar por muito tempo em pé, ou uma pessoa que carrega uma criança ao colo. Então, a gente percebe isso no dia a dia. Então, a gente fez esse projeto com a intenção de falar assim, gente, olha aqui, olha, os assentos são preferenciais. Então, até uma pessoa falou, mas quer dizer que se eu chegar no ônibus, então, eu sou obrigado a ir em pé? Porque todos os assentos, eu falei assim, não, se tiver vazio, você pode sentar. Se chegar uma pessoa nessas condições e você se sentir, né, vamos dizer, tocado por dar o lugar para a pessoa, você vai levantar e falar, por favor, como é em qualquer sociedade civilizada. Não precisaria dessa lei, eu digo, essa lei não precisaria se a gente de fato fosse civilizado. Mas infelizmente tem pessoas que não entendem isso. E aí tem um contraponto. Ah, mas se não precisa, você fez. Porque como existe na parte da frente dos ônibus o que é exclusivo, então qual é a cabeça do cidadão? Não, se ele quiser, ele fica lá. Esse que é o diferencial. Se não tivesse, talvez, aquela placa de exclusivo, talvez as coisas funcionassem melhor. Mas como tem, o cara fala, não, aqui sou eu. Se ele quiser, ele fica lá na frente. E muitas vezes a pessoa precisa passar para descer. Não é obrigado a ficar encurralado naquele cantinho ali. Então, é uma coisa educacional, é uma coisa cultural. A gente faz a parte da gente. Agora, as pessoas precisam ficar bravas. Nenhum cobrador vai tirar a pessoa do assento se ela não der lugar. Vai dela. A gente diz, né? A mentalidade dela. Só para acrescentar, Rodrigo, após a aprovação, a sanção da lei, teve algum feedback? Você sentiu alguma? Sim, me parece que estava dando algum resultado. O secretário de Mobilidade Urbana até assinou positivo. Eles estavam fazendo um trabalho legal, colocaram as placas. E assim, parece-me que de forma geral, né? Ela não é unânime, ninguém concorda com tudo. Mas acho que de forma geral as pessoas ficaram contentes, até porque a gente tem que pensar no futuro, né? Hoje, eu estou com 54 anos, não sou um jovem, mas me sinto jovem. Pode ser que meu pai, por exemplo, tem 83 anos e ele vai em pé sem problema nenhum, mas não é todo idoso que dispõe desse preparo físico, vamos dizer assim. E aí, por exemplo, amanhã, né, a minha filha, uma sobrinha, ou eu mesmo, posso estar com uma criança ao colo. E aí é meio complicado, o ônibus balança, você pode derrubar a criança, machucar uma pessoa que tem mobilidade, né, menor, né, por exemplo, usa uma muleta, ficar em pé. Então, sabe, isso pode acontecer com qualquer um na família, um amigo. Então, sempre tem que ter empatia. Você tem que olhar para aquela pessoa que tem a dificuldade e falar assim, cara, graças a Deus eu sou perfeito. Exatamente. Eu fazer uma viagem de 20, 30 minutos em pé, para mim não vai acontecer nada. É o exercício de se colocar no lugar do outro num espaço público, né? Que é o ônibus. Sim, exatamente. É um espaço público, exatamente. Só para terminar essa questão, então, dos projetos que a gente está aí fazendo um resgate aí histórico aí do seu percurso. Uma outra questão também, outro trabalho importante, outro projeto seu, uma lei importante sua, é uma de 2015 que trata das placas das vias públicas. Isso. Que é a colocação das placas do nome dos bairros. Porque na grande maioria das vezes você vai lá, você está procurando o nome da rua, você encontra, mas você não sabe que bairro está. Isso acontecia, né? Melhorou, também não avançou muito. Era essa a proposta, exatamente, você dá uma... Junto com isso, eu sugeri também que na época a prefeitura fizesse uma parceria, poderia ser com o comércio, com algumas empresas, né? Temos grandes empresas aqui que poderiam estar querendo emprestar seu nome para poder ajudar na confecção dessas placas. Você vai em vários locais aí, aliás, uma das grandes demandas dos vereadores são pedidos para substituição de placa, que é uma coisa que qualquer gestor deveria saber fazer. Sim, de tempo em tempo você vai Você pode pegar um bairro, por exemplo, fazer um levantamento e ir lá, e isso já teria resolvido o problema da cidade. Você vai em lugar que você não consegue enxergar nem a placa mais. E tinha essa dificuldade. Você vai na região, vou dar um exemplo, região do Esperança. Você vai lá, você tem Esperança, Nova Jacareí, Jardim São Luís, você tem lugares que são separados por uma rua. Então você não sabe onde termina um bairro e termina outro. Então muitas vezes você acaba tendo dificuldade para identificar o bairro. Então a sugestão nossa era modernizar, além do CEP, você colocar também o nome do bairro. Foram trocadas, todas as placas novas já saem assim, mas também era um processo, inclusive foi, não vou chamar de promessa, mas um compromisso desse atual governo, que iria substituir todas as placas da cidade, mas também a gente vê que isso não andou muito. E não é uma coisa muito difícil de se fazer. Legal. O Espaço Parlamentar fará uma pequena pausa, logo estaremos no bloco 2. Hoje recebemos o vereador Arildo Batista. Não saia daí, fique com a gente.
Agora vamos entrar no que interessa.